Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus. O Senhor continua sendo bom, amém? Dependendo de qualquer circunstância, qualquer situação, Ele é bom. Aleluia. Amados, eu queria nessa noite abordar esse tema sobre a autoridade do crente. E nós sabemos que é uma matéria também do Rema, mas a gente não vai dar uma matéria, a gente vai só dar uma pequena introdução. A gente vai aplicar mais do que exatamente estudar muito. Amém? Aleluia. E eu queria abordar 3 pontos dentro desse assunto de autoridade do crente, que é sobre a obra da redenção, identificação e santidade. Amém? Então abordar esses três pontos para podermos nós fluirmos nessa noite. Amém? E para começar a introdução, eu queria falar um pouco sobre a obra da redenção. Nós sabemos que em Gênesis, quando o homem caiu, e antes disso o Senhor tinha delegado autoridade ao homem de domínio, e esse domínio foi tirado dele por causa do pecado, e o Satanás começou a ter direito sobre algumas coisas aqui na terra, sobre o domínio da terra, sobre o domínio do sistema. E nós sabemos que passado de muito tempo, Deus levantou algumas situações para que o homem pudesse ter alguma sombra daquilo que ia ser vir futuramente, a obra da redenção. Quem esteve aqui, quando eu falei sobre lei e graça, eu falei um pouco sobre isso. Mas quando nós entendemos a obra concretizada em Jesus, na obra da redenção, no sacrifício dele, na morte dele e na ressurreição dele, o homem tinha uma condição antes da morte e ressurreição de Cristo. Hoje o homem tem outra situação. Amém? Muitas vezes as pessoas interpretam mal essa questão da autoridade do crente e acham que nós somos super-heróis. Mas não é isso, amados. É nele, é na autoridade dele, é no nome dele. A gente vai aprender isso. E quando algumas pessoas, você é daquela igreja que é do determinismo, que determina. Sim, a gente determinamos ao diabo as circunstâncias, mas a Deus não. Amém? Deus está acima de tudo. Ele nos deu esse poder, essa autoridade delegada por Ele para usarmos. Amém? Não foi para usar dele, mas usar aquilo que Ele nos deu para fazer. Nós somos servos dele, somos filhos deles. Amém? Então, quando o Senhor Jesus teve esse plano redentivo, Ele veio, encarnou, sofreu em nosso lugar, morreu e ressuscitou. E essa obra redentiva é o pontapé para esse entendimento sobre a autoridade. Porque nós sabemos que um exemplo que nós sempre usamos, né, quando nós estamos falando sobre isso, sobre a questão do policial ser uma autoridade. E nós sabemos um exemplo bem claro que quando nós estamos no trânsito, pode ser quem for, se ele der a mão, ele pode estar até sozinho, mas nós temos que parar, porque existe uma autoridade sobre a vida dele, delegada do Estado. Amém? Na polícia militar. Então, da mesma forma, nós temos uma autoridade delegada por Deus, por causa da morte e ressurreição de Cristo. Então, a obra redentiva é que nos dá a condição de nós sermos o que nós somos hoje. Amém? Sem morte e sem ressurreição, não tem essa autoridade. Porque o que nos garantia isso é porque Jesus venceu na cruz. Jesus tomou aquela autoridade do Satanás e nos deu. Amém? Então hoje nós somos representantes de Deus, representantes fiéis. Nós temos a procuração do Redentor. Amém? Nós temos aquilo que Ele conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Então não se ache qualquer pessoa, você é um embaixador, você é uma autoridade aqui na terra. Amém? Nós entendemos que quando Deus dá a primeira ordem a Adão sobre domínio, não foi para dominar sobre os homens. Amém? Mas para dominar sobre as coisas, dominar sobre a circunstância, dominar sobre os animais. Isso é bem claro. Nós não temos autoridade para estar dominando ou manipulando ninguém. A autoridade que nós temos é exatamente de somar, de ajudar. E contra o diabo, sim, nós temos autoridade. Nós estamos acima do diabo, por causa de Cristo. Amém? Nós vamos entender isso um pouco. Abra aí, por favor, em Romanos 6. Vamos ver aqui em Romanos 6, 4.
Diz assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Na parte A desse versículo ele fala: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Nós sabemos que o batismo é uma simbologia. Quando nós fazemos o batismo nas águas, é um simbolismo que nós morremos e também ressuscitamos em Cristo. Amém? Mas eu acho interessante essa primeira parte, que a palavra fala que nós morremos com Cristo. Amém? Isso se chama identificação. Não é só saber que ele morreu por nós, mas é se colocar, se identificar com aquela morte. E também a palavra fala que juntamente com ele nós ressuscitamos. Amém? Não só morremos, mas também ressuscitamos. Então, quando há essa identificação com a obra redentiva de Cristo, há também o poder. Aquele mesmo poder que operou em Cristo para ressuscitar ele dentre os mortos, hoje opera em nós. Então, a mesma autoridade que Cristo teve aqui na terra, hoje opera em nós. Nós somos o corpo de Cristo. E não é, como eu falei nisso, não é só simplesmente saber que é uma coisa bonita, a coisa a gente vai para o céu. Não, amados, muitos de nós nos perdemos porque só sabemos, mas não se identificamos com a morte e ressurreição de Cristo. Nós temos que entender que nós morremos com Ele, mas também nós ressuscitamos com Ele. Uma nova vida, uma nova etapa, um novo horizonte. Amém? Então, quando nós entendemos isso, isso vai ficar mais vivo, isso vai ficar mais prático. Vai ficar só no teórico, vai ficar na prática. Amém? Então, quando nós nos identificamos com a obra redentiva de Cristo, acho interessante que uma passagem que nós conhecemos, que certos homens foram expulsar demônios no nome de Jesus, que Paulo prega. E nós sabemos que eles levaram a pisa por causa disso, porque ele disse: eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas eu não conheço vocês. Eles estavam usando o nome de Jesus, eles estavam usando aquilo que Jesus conquistou, mas eles não tinham uma identificação com aquele nome. Amém? Então é importante. Muitas vezes as pessoas perguntam, eu já vi irmãos foi expulsar demônios e não conseguiram porque não havia essa identificação. Era até nascido de novo, mas o diabo sabia que eles tinham autoridade, mas não estava sabendo como usar aquela autoridade. Para nós aprendermos a usar a autoridade do nome de Jesus, que o Senhor já nos deu, nós temos que ter uma identificação com Ele. Amém? Eu lembro, já desse exemplo, eu preguei sobre isso lá na Pedra, desse exemplo, que quando eu era mais novo, muitos de nós sabemos disso, e existiam as bodegas, as vendas, e nossos pais mandavam comprar algo lá, e eles só anota, diga que é para fulano, diga que seu pai é fulano. E aquela pessoa, aquele homem da bodega, da venda, ele falia: essa é filha de fulano, certo. Aí ele colocava e anotava, porque acreditava, eu era representante do meu pai. Ele sabia que eu era filho de Marcos. Então ele sabia que se anotasse, quem ia responder com aquilo ali era o meu pai. Amém? Então existe uma identificação. Nós somos filhos, amados. Somos filhos de Deus. Então quando há essa identificação, quem não vai estar na nossa frente vai entender quem nós somos. Mas primeiro nós temos que nos identificar com a morte e ressurreição de Cristo. Esse é o caminho. Porque, amados, muitas vezes as pessoas querem enfrentar o diabo com suas próprias forças. E o diabo é um ser espiritual. Amém? Ele não é um ser carnal. Por mais que ele influencie as pessoas para ser carnais, ele não é um ser carnal, ele é um ser espiritual. E ele entende sobre a autoridade. Ele entende que foi expulso dos céus. Ele entende a autoridade de Cristo. Ele entende quem é Deus. Muito mais, às vezes, mais do que nós mesmos. Mas sabe uma coisa? Nós temos que aprender a nos identificar com o nosso Deus. Há uma importância nisso, meu irmão. Nós temos que todo dia entendermos quem nós somos, que autoridade nós temos, até onde nós podemos ir. Isso é muito importante, meu irmão, porque sempre coisa vai se levantar contra nós. Sabe, outra coisa interessante, quando Jesus saiu do barco e foi até Gadara, quando ele pisou em Gadara, a palavra fala que aquele demoniado com a legião de demônios veio diante de Jesus, se prostrou e adorou. E disse: por que tu vens perturbar antes do tempo? Sabe o que é isso, amado? Reconhecer a autoridade de quem está ali.
É isso que o Satanás tem que ter conosco quando nós chegarmos no lugar. Ele tem que se prostrar e dizer: há um Deus além de mim, ali é um representante. Amém? Jesus, quando pisa naquela terra, eu lembro lá na antiga aliança que fala, quando nós pisávamos na terra onde nós vamos estar, ali o Senhor vai nos dar por herança. Jesus pisa naquele lugar, Satanás vem e se dobra diante dele e diz: por que tu vem perturbar antes do tempo? Sabe por quê, amado? Porque ele estava reconhecendo, adorando, reconhecimento de quem Deus era. Jesus, quando chega, é autoridade. Quando você chega, uma autoridade chega. Sabe, no nosso dia a dia, talvez você não seja um policial, não seja um deputado, não seja um vereador, enfim, mas quando nós chegamos, nós nos identificamos com aquilo que Cristo é, as pessoas também vão perceber. Eu lembro que no diálogo da mulher samaritana, ela começou a perceber que Jesus era uma autoridade, Jesus era um profeta, na visão dela até então. Por quê? Porque ele se posicionava como aquele que era. Nós temos que nos posicionar, amados, naquilo que Deus nos constituiu para ser. Nós temos que nos posicionar para aquilo que Deus já projetou para nós. Nós somos representantes fiéis de Deus aqui na terra. Se é alguém que tem que representar a Deus, que tem que mostrar quem Deus é, nós somos nós. Nós temos essa autoridade. Amém? Vamos lá em Marcos 16, a partir do 17. Aleluia. Marcos 16, 17. Diz assim: estes sinais acompanharão aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios, orarão em outras línguas, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Amém? Nessa primeira parte também ele fala: os sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios. Ele começa a falar em meu nome. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem, mas é no nome de Cristo, em meu nome, como representante dele. Aquilo que eu falei sobre a autorização que ele nos deu, é no nome dele, é se identificando com ele, carregando o nome dele, uma procuração que o Pai do céu celestial nos deu, para nós agirmos como ele. Os sinais vão acompanhar aquele que crê, mas é no nome dele, não é no nosso nome, é no nome dele. Então, quando nós entendemos a nossa identificação com Cristo, então nós fazemos em nome dele. E os enfermos serão curados. Se bebemos alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Nós vamos falar em outras línguas. Amém? Então, tudo isso vem dentro do plano redentivo de Cristo. Aquilo que Cristo conquistou para nós, muitas pessoas acham: não, se só fosse salvação seria tremendo, já seria bom demais. Mas não foi só isso, Deus sempre faz mais. Deus sabia que nós precisaríamos de coisas aqui na terra, que ainda nós não estamos na glória. Então aqui na terra nós precisamos dessa autoridade. Amém? Nós temos autoridade sobre Satanás. Muitas vezes eu começo a lembrar que algumas pessoas falavam: Miqueias, Jesus citou que viu Satanás descer dos céus como um raio. E as pessoas gostam de mistificar, trazendo coisa espetacular. Jesus viu Satanás descer. Sabe como é que é a história de Satanás, amados? Ele foi expulso dos céus. Ele foi expulso. Sabe como a pessoa ser expulsa? E você olha para um raio descendo, se não aparecer uma sequência de raios, mas se um raio é fração de segundos, muito rápido. É até espetacular, mas é muito rápido. É assim mesmo que... E as pessoas lembram que quando era mais novo, quando é criança, você tem medo do raio quando desce. Até adulto mesmo, porque se pegar em você, o negócio é feio. Mas sabe,
Satanás muitas vezes vem como uma aparência de um raio poderoso, mas é muito rápido. É muito rápido. É uma junção de algumas nuvens que entram em conflito por causa da água e ela cai. Mas sabe de uma coisa, amados? É só uma aparência. É só uma aparência. A palavra fala que ele anda e derredor como leão. Mas existe um leão da tribo de Judá que habita dentro de você, habita dentro de mim. Esse é o verdadeiro leão. O Satanás vem com a aparência de poder, de brilho, de luz, de forte. Mas forte mesmo é o nosso Deus. Aquele que morreu e ressuscitou e cumpriu sua carreira e disse, a palavra fala que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, de toda potestade, de todo principado, de todo nome que se possa referir, está o nome de Jesus. Aquele que tem toda a autoridade disse, olha, eu vou aos céus. Nesse capítulo aí nós vemos que Deus, o Senhor, estava indo aos céus, assunto aos céus. Ele disse, olha, eu vou passar essa autoridade para vocês. Em meu nome, vocês vão representar o meu nome. Sabe, aquilo que eu fiz com o diabo, vocês só vão administrar. A palavra em Efésios fala que existe uma guerra que não é contra carne ou sangue, mas contra todo o principado e potestade. E as pessoas gostam de mistificar tudo isso. Eu já vi muitos crentes subir na monte. Eu ordeno toda a potestade do ar que pare com isso. E sei o que, começa a brigar. Karatê, judô, jiu-jitsu com os caras, com os demônios. Irmão, Satanás não é digno disso. Você não vê nenhuma parte Jesus lutando com Satanás, só resistindo ele, expulsando ele daquele lugar. Você não vê Paulo brigando com demoniado nenhum. Amém? Então o que acontece? Nós temos que entender que a autoridade que nos deu, conquistada, foi Cristo. E nós temos que identificar e saber que é o nome dele que tem poder. Mas esse nome não pode ser falado de qualquer forma. Tem que ter uma identificação com aquele nome. É um nome poderoso, mas porém, pode se tornar um nome qualquer, comum. Não é simplesmente como é escrito, como é falado, mas por trás desse nome, a identificação desse nome, o senhorio desse nome é que está o poder, amados. E nós como os filhos, nós temos que saber quem é o nosso Pai e se identificar com o nosso Pai. E o que Jesus fez, sabe, Colossenses fala que Jesus não só venceu Satanás não, amados. Colossenses fala que ele expôs ao público a derrota de Satanás. Ele colocou mais ou menos um atrás do outro assim, nu. Antigamente existia essa cultura, quando você derrotava alguns exércitos, em algumas situações, colocava um atrás do outro, nu, passando pelo meio do povo. Foi isso que Jesus fez com Satanás. Ele não só simplesmente tomou a autoridade dele, não. Ele expôs Satanás ao ridículo. Por que pessoas têm tanto medo de Satanás, tanto medo daquilo que Satanás faz, amados? Se o nosso Deus já derrotou, já fez, ele se tornou ridículo. Mas por que ele se representa tão forte, amados? É só aparência. É só aparência. Porque o verdadeiro leão habita dentro de você. O verdadeiro leão habita dentro de você. Ele não vive de aparência, ele é o eterno Deus, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Aleluia! Sabe, amado, quando nós entendemos isso, andamos à altura de aquilo que Cristo é. Nós temos que ser os representantes fiéis. Nós somos filhos, amados. E eu acho interessante nesse capítulo que nós acabamos de ler, sobre os sinais que acompanham aqueles que creem, que em meu nome expulsarão demônios, que em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Sabe, amados, muitas vezes nós nos temos se preocupado e olhamos para um modo natural, carnal. Mas quem sou eu? Né? Muitas pessoas falam sobre isso. Quem sou eu? De fato, nós sem Ele somos nada mesmo. Mas com Ele nós temos autoridade. Entenda uma coisa, meu irmão. Esse espírito de miséria, de pensamento pequeno, daquilo que nosso Deus é, tem que acabar. Tem que acabar. Porque o nosso Deus é poderoso.
Não dá para olhar para um Deus tão grande, tão cheio de autoridade e olharmos como pessoas fracassadas. Não é aquilo que a aparência nos mostra, não é aquilo que o Satanás nos mostra, não é aquilo que a circunstância nos mostra, que nós não temos autoridade. Mas é o Deus que falou que é verdadeiro, que falou que nós temos autoridade. E Ele é verdadeiro, a palavra dele é imutável. Aquilo que Ele fala é a verdade. E sabe, nós temos que acabar com esse sofisma na nossa mente, amado. Acharmos que nós somos coitadinhos, que qualquer coisa tem que nos derrubar. Não, amados, Deus nos colocou juntamente com Cristo. Sabe que a palavra fala que quando Ele morreu, ressuscitou e colocou e deu um nome sobre todo nome. Ele fala que Ele se assentou à destra de Deus Pai. E a palavra fala que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo dele. Nós estamos lá representados por Ele. Nós estamos com Cristo. Aleluia. Quando Satanás olha para nós, sabe, Satanás tem o maior medo da vida dele, é saber quem nós somos em Deus. Porque quando nós aprendemos e botamos de para quem nós somos em Deus, já era, meu irmão. Já era pro cão. Sabe por quê, amados? Porque as pessoas pensam que nós estamos aqui na vida para sofrer, para vivermos de qualquer forma. Não, amados. Deus tem um plano divino, concretizado na cruz. E não foi qualquer plano, não. Foi um pacote completo. Foi o pacote da redenção, que nos garantiu quem nós somos em Deus. O que é que o nome dele tem? O nome dele está acima de todo nome, meu irmão. Está acima de qualquer doença. Aleluia. Agora você fala, mas por que Satanás é vencido e ainda tenta tanto? Porque ele está dando as suas últimas cartadas. Mas sabe de uma coisa, amados? O fim dele está próximo. E o nosso futuro está garantido. Sabe, mas até quando o Senhor não volte, nós temos que cumprir aquilo que Ele mandou nós fazermos. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Até para você pregar o Evangelho, você tem que ter autoridade. Você está ali representando quem Deus é. No ID, você não vai de qualquer jeito, você tem que ter uma identificação com aquilo que Deus é. No ID, você começa a fazer as coisas e vai aparecer circunstâncias, pessoas para serem curadas. Receber oração. E você vai estar ali à altura, porque você é um representante fiel daquele que te enviou. Você tem a procuração. Sabe, se de repente o pastor tiver de ir no Recife, ele precisa que alguém resolva alguma coisa no banco, na agência dele aqui, ele pode passar uma procuração para qualquer uma pessoa que ele queira. E essa pessoa vai resolver lá no banco aquela procuração, porque ele passou o nome, ele assinou. Foi isso que Deus fez. Olha, eu vou para o céu, mas eu vou passar uma procuração para você. Sabe qual é a minha procuração? O meu nome. O meu nome é que está acima de todo nome. Quando você se identificar com esse nome, você tiver essa procuração, mas também se você se identificar com esse nome, quando você falar, vai ser eu falando. Porque eu já passei essa procuração para a igreja. Eu já passei essa procuração para os meus filhos. Aleluia. Aleluia. E eu gosto de, quando eu falei sobre Colossenses 2,15, Jesus expondo o Satanás, amados. Eu acho muito massa. Porque ele só simplesmente podia só ter tirado o poder da mão do diabo. Mas ele expôs, ele humilhou. Para nós entendermos hoje que Satanás não é nada diante do senhorio de Cristo. Sabe, uma vez eu pensando, por que muitas pessoas já vêm perguntar, cara, fulano está endemoniado, eu não consigo expulsar, eu tentei expulsar, e o demônio começou a estribuchar mais ainda. Sabe, amados, nós temos que nos posicionar como autoridade. O soldado, quando está no trânsito, quando ele dá a mão, ele não duvida da sua autoridade, não. Ele estende a mão, o carro tem que parar. Se o carro não parar, talvez tenha uma barreira lá na frente esperando ele. Porque alguém vai respaldar aquilo que ele está fazendo. Não fique achando estranho se de repente você for expulsar um demônio, se der uma ordem e ele ficar estribuchando. Sai de perto, amado, você já deu a ordem. A autoridade foi delegada a você, você sai de perto, deixa que Deus haja.
Dele tem que saber quem você é. Eu lembro que eu vi um testemunho do pastor Bud. Certa vez estavam expulsando um demônio. Ele, rapaz, eu tenho que ir lá. Aí foi lá. Quando chegou, o demônio disse, vou ter que sair, né? Aí disse, pronto, já saiu. Por quê, amados? Havia uma identificação. O diabo vai saber também. Quando nós crescemos e amadurecemos dentro daquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que eu falei, não é só conhecer a obra redentiva, é se identificar com ela, é se aprofundar nela. Então, amados, quando eu penso sobre a autoridade, eu penso em uma pessoa que está acima. Quando nós estamos vendo alguns julgamentos, e existe o juiz, que ele é a autoridade máxima naquele lugar, veja o respeito. Se alguém ousar desrespeitar aquela autoridade, ou é preso ou é colocado para fora. Entenda uma coisa, quando você chegar num lugar, principalmente pessoas que evangelizam na rua, ou enfim, e você perceber que há um demônio tentando impedir, você só tem que mandar embora, amados. Você é a autoridade suprema naquele lugar. Você é um representante de Cristo. Você só manda embora. Você não bate boca. Jesus não andou batendo boca com Satanás. Ele só exerceu a sua autoridade que ele tinha. Certa vez Jesus estava num lugar, Satanás vinha e ele disse, o Deus dessa era está se aproximando, mas ele não tem nada comigo. E agora eu vou entrar em outro ponto. O ponto da santidade. O que é santidade? É ser separado, amados. Quando você entende a obra redentiva, quando você se identifica com ela, você anda em santidade. E a santidade vai trazer poder também. Vai trazer reconhecimento. Jesus disse, ele está vindo. Mas o Deus dessa hora está vindo, mas ele não tem nada comigo. Porque eu sou separado. Eu sou reservado. Eu não ando segundo o rudimento do mundo. Eu ando segundo o que o meu Pai fala. Eu sou separado. Eu sou escolhido. Você é escolhido, meu irmão. Você é escolhido. Você é separado. Quando entendemos isso, não vai ser peso andar em santidade. Vai ser um alívio. Vai ser leve. Vida de santidade não é peso, amado. É alívio. É liberdade. É saber que Satanás não tem nada conosco. É saber que a prostituição não tem nada conosco. É saber que o roubo não tem nada a ver conosco. Não é saber que a corrupção não tem nada a ver conosco. Eu sei que dentro do nosso contexto de humanidade, do nosso contexto, sabemos que infelizmente existem autoridades corruptas. Mas não podemos nos comparar às autoridades terrenas, amados. Nós temos que fazer comparação com a autoridade suprema. Aquele que é limpo, aquele que é correto, que não é corrupto. E nós, como seres humanos, sei que muitas vezes pessoas se converteram depois de muito tempo. Foi muito bombardeio na alma, muita corrupção pela própria natureza pecaminosa. E muita coisa na alma precisa ser tratada, nós sabemos disso. Mas sabe, meu irmão, Jesus já nos limpou, só temos que andar à altura. Nós temos que se identificar com Ele, amados. Sede santo como eu sou santo. Quando aqueles homens olharam para aquele demônio, tentaram expulsar ele, se eu conheço Paulo, conheço Jesus, também a identificação da santidade estava ali. Vocês não têm nada a ver com Jesus. A santidade nos traz poder. É um princípio que nós temos que andar, é santidade, amados. Porque quando andamos em santidade, há diferença. Há diferença naquilo que nós vamos fazer. Há diferença naquilo que nós vamos estar agindo. Eu lembro que tudo que eu aprendi no Rema sobre essa matéria, e foi uma das matérias que mais me chamou a atenção,
porque eu não sabia quem eu era. E quando eu comecei a entender quem eu era, eu achava tão bonito alguém expulsando o demônio, achava muito massa. Mas eu ficava muitas vezes, como é que é isso? E muitas vezes as pessoas têm até medo. Sabe que o medo também é um espírito que tenta trazer o povo para o fracasso. Quando nós nos identificamos com a santidade de Deus, o medo vai embora, meu irmão. A santidade nos traz liberdade, não nos traz prisão, não. Eu sei que algumas pessoas querem pregar a santidade trazendo jugo sobre pessoas. Não. Jesus, quando ia ter com a prostituta ou com qualquer pessoa pecadora, ele mandava, ele tratava com a natureza interna dele. Porque se a nossa natureza de dentro mudar, para fora vai ser mais fácil. Eu lembro que eu falei outra vez aqui, que dentro da nossa nação, não só aqui em várias nações, racismo é crime. Mas você pode se tornar uma pessoa racista sem dizer nada com alguém, mas por dentro você é uma pessoa racista, preconceituosa. Mas Jesus veio para nos limpar isso por dentro, nos fazer santo. Se Ele não nos limpar por dentro, não vai adiantar, amados. Se você não se identificar com a natureza de Cristo, não vai adiantar, porque logo, logo você vai cair. A sua capa vai cair. E aquilo que vai se tornar autoridade vai se tornar vergonha para você. Porque você não tem nada a ver com Cristo. A identificação com Cristo é muito importante. E eu estou batendo muito nessa tecla. O Senhor está me guiando para falar muito sobre isso. Porque se eu não aprender a se identificar com a morte e ressurreição de Cristo, eu vou me identificar com o quê dentro do cristianismo? Com filosofias? Com contos? Não, amados. Há uma vida excelente para nós quando nos identificamos com Cristo. Porque da mesma forma que nós éramos miseráveis, pobres e nus, nós agora somos filhos, autoridades, sacerdotes de um Deus Altíssimo. Porque nós não ficamos só na morte, mas ficamos na ressurreição dele. Nós renascemos com Cristo. Hoje nós somos outra pessoa. Talvez por fora é a mesma, mas por dentro foi mudado. Por causa da natureza divina. Nós andamos à altura. Sabe quando você anda certo? Quando você anda firme, livre, leve e solto. Você anda, amados, como se fosse a maior autoridade da cidade. Não para humilhar ninguém, não para ser arrogante, mas sabendo quem você é. Você acha que um juiz vai estar trocando, se ele não tiver bêbado, né? Trocando no meio da rua, brigando com qualquer pessoa? Não vai, amados. Ele só dá a ordem. Um delegado ou um policial mesmo, ele vai ficar trocando ideia com bandido. Não, mas não, rapaz, mas fica. Não, bom para trás, acabou-se. Mão para trás, algemazinha e para a delegacia. Só isso. Quando você é autoridade, você não tem que estar batendo boca com Satanás ou com qualquer outra coisa. Você age à altura. Porque você está se identificando com aquilo que foi sobre você. Nós, quando nos andamos por aí, existe um poder sobre as nossas vidas. Eu sei que existe um poder dentro de nós, mas existe uma autoridade que foi nos delegada, está sobre as nossas vidas. Um soldado, quando ele anda, existe o poder do Estado sobre a vida dele, que garante que aquilo que ele está fazendo, ele está fazendo à altura daquilo que o Estado está mandando fazer. Mas quando nós andamos como filho, aquela autoridade divina, suprema, sobrenatural está sobre as nossas vidas. E quando nós andamos, nós estamos à altura. Nós não temos que bater papo com Satanás, não temos que bater papo com as circunstâncias. Vai acontecer como nós falamos, porque nós somos a autoridade. Não, mas se não acontecer na hora, mas vai acontecer. Não, mas se acontecer aqui a um mês, mas vai acontecer. Se não acontecer aqui a um ano, vai acontecer, meu irmão. Porque a autoridade foi delegada, a ordem já foi dada. Ide. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, em meu nome, em meu nome. Aleluia. É o nome dele, meu irmão. Sabe,
Em alguns lugares, eu estou aqui representando o delegado fulano de tal, eu estou aqui representando o juiz fulano de tal, o desembargador fulano de tal. Por quê? Existe um poder sobre aquela autoridade. Estamos aqui representando o Deus divino, o Deus que criou os céus e a terra. Sabe, Satanás, estamos aqui representando, você pode ser potestade, você pode ser principado, dominadores, mas eu estou aqui representando aquele que te venceu, aquele que te expôs ao ridículo. Lembra? Aí você faz ele lembrar. Aquele mesmo Deus, aquele mesmo Jesus que te humilhou e deixou tu ridículo no meio de todo mundo, é esse mesmo Deus que habita em mim, Satanás. Então na minha casa quem manda sou eu. Porque existe uma autoridade que o meu papai do céu me deu, que você não tem sobre a minha vida. Você pode até ter sobre os filhos da desobediência, mas sobre a minha vida não. Então não é aquilo que nós podemos fazer com nossas próprias forças, mas aquilo que Jesus já fez. Nós temos que entender isso, amados. Não é como eu faço minha performance bem feita, se é gritando, se não é gritando. Eu sei que em algumas situações nós temos que realmente falar com Satanás com ordem, não desmerecendo o cachorro, mas muitas vezes quando nós falamos bravo com o cachorro, ele entende e sai fora. Não quero comparar, não quero rebaixar o cachorro a Satanás, mas eu estou dizendo que nós temos que falar a altura, feito o bicho bruto. Nós sabemos que nos céus ele teve que ter uma batalha e foi rapidinho. Deus levantou a mão, levantou um anjo para derrubar ele lá de cima, a terça parte. E ele caiu como um raio, parecendo uma coisa espetacular. Eu vi Satanás caindo como um raio, mas, meu amado, o raio é a fração de segundos, milésimo de segundos. Tuf! Saiu, cadê o poder? O poder foi dado àquele que criou os céus e a terra. Aquele que em Filipenses fala 2, sobre a humilhação do Redentor. Fala que ele encarnou, tornou em figura humana. Se humilhou. Para que hoje, amados, dentro desse pacote de salvação nós tivemos a autoridade. E a palavra fala que ele deu o nome. Está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade. Está o nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque um dia ele pagou esse preço que nós não podíamos pagar. Não é o nosso dinheiro, não é a nossa posição. Você pode ser um médico, você pode ser um juiz, você pode ser um advogado, você pode ser um presidente, você pode ser um deputado, você pode ser um governador. Mas se você não nascer de novo, você não tem a autoridade de Cristo. Porque a autoridade não se compra com dinheiro, é de graça. É pela graça de Deus. Nós somos aquilo que somos por causa da graça. E nós, quando andamos à altura dessa graça, da autoridade de Cristo, amados, nada vai nos parar, nada vai nos resistir. O Senhor falou para Josué, tratando com a alma de Josué: seja forte e corajoso. O padrão de Deus é: seja forte e corajoso. Jesus ainda não tinha vindo, mas Deus sempre foi o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca perdeu, amado, a autoridade dele. O homem sim perdeu, mas foi resgatado em Cristo. Mas Deus nunca perdeu sua autoridade. Deus sempre foi a autoridade suprema. Aleluia. E justo e fiel. Justo até com o próprio Satanás. Mas sabe, vou dizer algo para você. O nosso Rei da Glória já bateu o martelo. O grande juiz a respeito de Satanás. Ele já está derrotado. Ele já foi humilhado. A sentença dele já foi dada. E logo vai ser lançado no lago de enxofre. Logo. Então, amados, eu me alegro quando eu sei que aquele que diz ser meu inimigo já está derrotado. Sabe, você entrar no ringue, porque você é mais que vencedor. Você entrar no ringue sabendo que você já vai vencer. É mais ou menos isso. Você entrar, o boxeador entrar para lutar com outro boxeador da altura dele, talvez, e ele já entrar sabendo que que já é derrotado o adversário. Você se torna mais do que vencedor. Não simplesmente vencedor, mas mais do que vencedor. Porque você já está garantido.
No mundo, amado, tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci. Se eu já venci o mundo, já está dizendo, você vai vencer. Se posicione, se identifique com aquilo que eu falei. Não ache bonito, ache algo poético, tão bonito, não. Ache algo real, concreto. Sabe, amados, pessoas se tornam tão religiosas que acham tão bonito tudo isso, mas não querem se identificar com isso. Porque acham que isso é muito longe. Como eu, um ser humano, ser um representante do Deus Altíssimo, mas foi Ele que decidiu assim. Não foi eu ou você que quis, não, foi Ele que determinou. Eu vou para os céus, vou mandar o Consolador, o Espírito, que é igual a mim. Mas vocês vão agir, Ele vai cooperar juntamente com você. Quando você se identifica com o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, você vai andar à altura daquilo que Jesus fazia. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Você também foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. A autoridade que está no nome de Jesus não é simplesmente, como eu expliquei, só o nome em si, mas é o que está representando aquele nome. A identificação que nós temos com aquele nome. Sabe, quando nós entendemos que tudo aquilo que Cristo fez na cruz é direito nosso, que é nossa herança, não vamos andar mais cabisbaixos, amados. Não vamos abrir mais para Satanás. Certa vez um irmão perguntou para mim, mas cara, por que você lá no Verbo da Vida tem esse negócio, pula em Satanás, dá um pulo, dá um grito, não sei o quê. Diga que Satanás está derrotado. Eu disse, mas de fato não é real, irmão. Não, mas tem que ter um respeito, porque tem um respeito, porque Satanás tem poder. Nós entendemos sim, que tem um certo poder limitado. Não se compara ao nosso Deus. Mas sabe, amados, não é nós que estamos inventando isso. Não é o Verbo da Vida que inventou isso. Quem criou isso foi Deus. Quem criou isso foi Jesus. Nós só estamos administrando aquilo que Ele fez por nós. Nós só estamos aqui tomando a autoridade que Ele nos foi delegada. Não foi nós que criamos isso, amados. Não, Miquel, mas vocês não oram para que Satanás saia da cidade, do mundo. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Que foi dada a autoridade a Ele para isso aí. Mas sobre as nossas vidas, não. Sobre a minha família, não. Eu não tenho autoridade sobre a vida do outro. Eu não tenho. Ninguém tem. Mas eu tenho autoridade sobre a minha família, sobre a minha própria vida. Amém? Nós estamos ensinando a palavra para que você crie, entenda, se identifique com essa autoridade. Porque você vai precisar usar ela. E as pessoas se tornam refém de ministros, refém de pastores, porque há um demônio lá na casa de fulano, vou chamar o pastor. Nada errado chamar nenhum ministro, nenhum pastor, não é isso não. Mas você tem que entender, amado, que você é filho de Deus, você tem que se identificar com isso. Isso traz uma prisão também, amém? Isso traz uma limitação naquilo que Cristo fez. Deus não fez uma obra pela metade, para alguns ter autoridade, não, foi a toda a igreja. Não foi para alguns ministros, não. Foi para toda a igreja, o corpo de Cristo. Não limita o poder de Deus na vida de ninguém. Não é só para um pastor, para um apóstolo, não, para um padre, não, é para todo filho de Deus. Tem pessoas que eu lembro que logo novinho, logo na fé, Manuel Dias veio e ele estava pregando aqui logo no início. Ele, com aquela voz dele, chegou, rapaz, você tem chamada nos dons? Eu disse, cara, acho que não. Mas eu acho que eu tenho uma chamada de libertação. Porque eu gosto de expulsar demônio. Eu bem novinho, ele disse, não, cara, isso é uma autoridade, isso não é uma chamada. É para todo crente. E eu lembro que quando eu via meu irmão expulsar demônio, eu ficava, que coisa massa, bicho. Eu queria muito sair. Acho muito massa essa ação. E eu já via outras pessoas fazendo isso e assistia muita coisa sobre isso. E comecei a desvirtuar aquilo que realmente era para que Deus queria que eu fizesse. Em que sentido? Pessoas começavam a ensinar que nós temos que batalhar com Satanás. Temos que colocar óleo. Temos que fazer sei o quê, água benta e sei o que mais lá, tanto moído. Enquanto quando eu fui ler o livro de irmão Rega, Autoridade do Crente, isso é só você agir a autoridade, falar.
Simplesmente. E eu queria dar um exemplo que eu vi o irmão Reagan falando, achei interessante. Às vezes eu não entendia isso, e ele deu esse exemplo na prática. E certa vez ele estava no culto, ele percebeu, pelo discernimento do Espírito, um demônio numa pessoa. E ela veio, era um casal, e era uma mulher, estava opressa. E ele disse que, quando o casal chegou, ele ia orar. Deus disse, não ore, leva eles para o gabinete e converse com eles primeiro. Aí Deus começou a mostrar a ele, através desse discernimento de Espírito, toda a vida daquela mulher. Ele foi para o gabinete junto com o casal e começou a explicar, dizer, se aconteceu isso com você, tal, dessa forma, e ela foi. E ele foi. Só que aconteceu, amados, essa mulher começou a desejar muito e falar, dizer que queria ouvir a voz de Deus audível. E um espírito maligno tomou partido disso, dessa imaturidade dela, e começou a perturbar a vida dela, e começou a falar a voz, e ela só vivia dopada. Foi até para o sanatório. E o irmão Reagan, através do Espírito de Deus, começou a dizer a vida dela todinha. Só que o Espírito Santo disse, olha, não quer ser liberta. Então há um ponto interessante, há um livre-arbítrio para toda a humanidade. Se a pessoa não quiser ser liberta, ela não vai ser. E nós temos que entender e respeitar isso. A nossa autoridade não foi para estar manipulando ninguém, violando ninguém, livre-arbítrio de ninguém. E o irmão Reagan fala que, quando falou para o marido dela, e explicou, ela de repente estava meio atordoada e falou, eu não quero, eu quero ouvir essas vozes. O que é que nós temos que fazer? Nada, amados. Porque Deus respeita esse livre-arbítrio. Nós temos que entender a autoridade não é violar o direito do outro. A autoridade que Deus nos deu para nós agirmos à altura como igreja. Dentro da sua família, dentro da sua vida, você tem autoridade. Você não é autoridade acima das pessoas, você não tem que comandar a vida das pessoas. Se fosse assim, nós faríamos isso aí em qualquer canto, sair expulsando o povo na rua. Claro que passamos, nós percebemos pessoas que são muitas vezes demoniadas. Mas muitas vezes a pessoa não quer ser liberta, é um direito dela. A pessoa tem o direito até para o inferno, como também tem o direito de ir para o céu. Entende? Então, tem situações que o Espírito de Deus vai nos guiar através dessa autoridade para fazermos. Até para quando formos orar. Se uma pessoa está pedindo oração para alguma circunstância, é porque a pessoa quer. É bem claro. Mas quando a pessoa está ali, porque foi conduzida por alguém, e a pessoa não quer, mas não vai funcionar, porque Deus não vai violar o livre-arbítrio de ninguém. Senão Deus já tinha consertado todo mundo. Amém? Isso é lógico. Então, nós temos que entender, amados, a autoridade que Deus nos deu não foi para violar o livre-arbítrio de ninguém. É nós agimos à altura daquilo que Cristo fez. Nós percebemos que muitas vezes Satanás quis interromper o projeto de Deus na vida de Jesus. Tentou já até matar antes do tempo. Muitas vezes, como acho que foi o pastor Agnaldo falou isso, quando ele estava dentro do barco, dormindo, e aquela tempestade começou a vir, começou a invadir a água dentro do barco, e ele estava dormindo. Aquilo é uma circunstância trazida por Satanás, amados, querendo parar o projeto, o propósito de Deus na vida daqueles discípulos e de Jesus. Mas Jesus se levantou e fez o quê? Calmou tudo. A autoridade. Está entendendo, amados? Então, quando algo se levantar contra a sua vida, circunstâncias, Satanás, você tem autoridade para acalmar as tempestades. Sabe, muitas vezes a autoridade pode vir, nós podemos agir com autoridade quando existe até falta nas nossas vidas. E muitas vezes nós percebemos que é Satanás tentando segurar o propósito. Nós temos que alcançar alguma coisa e Satanás não quer deixar. E nós se levantamos com autoridade dizendo, Satanás, sai da nossa frente. Você não tem direito nas minhas finanças. Porque eu sou autoridade sobre as minhas finanças. Tudo que é meu foi meu Deus que me deu, não foi você. Mas você tem que se levantar, amados. Nós temos que ser mais ativos, não passivos. Tudo que acontece, não, isso é normal, com todo mundo acontece isso. Não, meu irmão, nós temos que ser ativos. Dizer, não, comigo não. Bateu na porta errada. A doença pode até bater na sua porta e tentar entrar, amados, por um tempo. Mas você tem que ter autoridade para dizer, até aqui, já era. Em nome de Jesus, sai. Por quê, amados?
porque foi delegada essa autoridade para você. Jesus triunfou sobre a enfermidade. Jesus triunfou sobre toda doença, todo vírus que pode acontecer nessa humanidade. Jesus já triunfou. Ou você acha que isso acontece por acaso? Não, amados. Um vírus que parou toda a humanidade, isso não acontece por acaso. E vai se levantar o povo de Deus para dizer: para! Você pode tentar alcançar todo mundo, mas a minha casa não. Na minha vida não. Se chegar, vai ter que sair. Porque a autoridade foi dada, amados, aos filhos. Não foi a todo o mundo, mas foi aos filhos. Os filhos têm autoridade. Os filhos têm um nome que representa. O filho tem a procuração como representante. Não é todo mundo. O filho age como o pai age. O filho age sabendo que existe o pai que pode nos acobertar. O pai que pode nos estar acima, garantindo aquilo que nós falamos, é aquilo que ele falou. Porque ele é um Deus de uma só palavra, amados. Ele disse que nós temos sinais acompanhando aqueles que creem, que em meu nome, então é garantido, meu irmão. Só crer, é só acreditar. E a nossa vida não vai ser uma vida comum. Sabe, amados, eu começo a pensar, por que as pessoas pensam que a vida de um cristão, de um homem de Deus, tem que ser comum? Nunca. Nenhuma passagem do Velho e do Novo Testamento, homens que agiram à altura da fé, nunca foi comum. Sempre foi vida de desafio, mas vida de vitória. Não existe vitória sem um certo desafio na vida. Nós temos, amados, que encarar a vida à altura que Cristo fez por nós. Nós temos que ter a visão de Deus, da autoridade. Entendemos que nós somos aquilo que Deus quer que nós somos. Nós somos embaixadores, meu irmão. Nós somos um povo que onde chega tem que causar alguma coisa. Isso era na antiga aliança, isso era na nova aliança. Quem é esse povo barulhento, cheio de atividade, cheio de poder, cheio de ousadia? Que é isso? É o povo de Deus. Eles agem diferente, eles falam diferente, eles veem diferente. Sabe o que é isso, amado? É o mesmo espírito da fé que estava lá sobre Josué e Caleb. Está dentro de você, meu irmão. É a autoridade de Deus que está dentro de você. Quando você tem autoridade, você não bate boca com ninguém, você age à altura. Vai. Porque você é uma autoridade de Deus aqui na terra. Você é o representante, você é a igreja. A igreja está junto com o cabeça chamado Cristo.